Tudo bem, pessoas? Tô morrendo de saudade de vocês, sabia? Nossa. Mas logo vocês vão entrar de férias, depois vão voltar. Tomara a Deus que tudo isso passe logo, né? Agora a gente vai para nossa aula de matemática, aquela que vocês mais adoram no mundo. Vamos lá? Me sigam? Hoje o conteúdo é novo, baseado em frações, então prestem muita atenção e peguem a apostila de matemática. Então, unidade 4, os números decimais e os indicadores sociais. Então, o conteúdo que a gente vai ver hoje está na página 144 até a página 150. Na 144 e 145, tem um mapa e tem algumas informações. Eu vou querer que vocês transformem a informação do mapa em fração decimal, tá? Então, por exemplo, 9 décimos. Vocês vão pôr 9 sobre 10, tá? Façam isso em toda a página, por favor. Então, você lembra o que são frações decimais? Quem aí lembra? Espero que vocês lembrem. Frações decimais são frações com denominador 10, 100 e 1000. Então, a primeira fração a gente lê 1 décimo. A segunda fração, 1 centésimo. E a terceira fração, 1 milésimo, tá? Então, existem frações decimais, logo também existem números decimais. O que é isso, meu Deus? Até agora a gente estava vendo números naturais e números em forma fracionária. Agora a gente vai partir para números decimais. Então, números decimais são números que têm uma parte além do inteiro, tá? Então, até onde a gente sabe de número natural, era o inteiro, número natural. Então, 15 é um número natural. Mas 15,3 já não é um número natural mais, é um número decimal. Porque ele tem uma partinha além do inteiro, ele tem uma vírgula. Então, os números decimais é facinho de encontrar. O número com vírgula é o número decimal. A gente vai entender por quê. Bem devagarzinho, sem pressa. Primeiro a gente vai começar a entender o que é número decimal. A Alice está muito contente porque ela irá viajar com seus pais para Singapura, um país asiático altamente moderno. Observe a quantia que a família de Alice pagará por esta viagem e escreva como se lê esse valor. Então, essa é uma questão 1 que está na apostila, no livro didático. Então, tem o pacote de transporte e estadia para 3 pessoas. Então, o destino é Singapura, duração de 7 dias, o valor é R$ 6.573,87. Então, vocês vão colocar como se lê esse valor, R$ 6.573,87. Então, a parte que é definida como reais, antes da vírgula, 6.573 é a parte inteira. E a parte depois da vírgula 87 é a parte decimal. Então, como a gente vê isso? Vamos ver. Então, eu coloquei aqui um quadro de ordens. Coloquei aqui um quadro de ordens para a gente entender como é que ficaria isso num quadro de ordens. Então, tem a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E após isso, tem os décimos, centésimos e milésimos. Então, vamos colocar isso no quadro de ordens. R$ 6.573,87. Então, a gente define que onde está a vírgula é a separação entre unidade e décimo. Então, essa é a parte
essa é a parte decimal e essa é a parte inteira do número. Ou seja, aqui tem R$ 6.573 e aqui tem menos que R$1. 87. É como se o 1 fosse dividido em 100 partes e fossem pegas 87 partes, tá? Então, aqui, como é que fica? O 7 é centésimo. Então, 7, 8 décimos, 3 unidades, 7 dezenas, 5 centenas e 6 unidades de milhar, tá? Então, o 87 centavos significa uma parte menor do que R$1, ou seja, o real foi dividido em 100 partes, como eu disse antes, e a gente pegou 87 centavos. Portanto, esses 87 aqui pode ser representado com 87 centésimos em forma fracionária, que é igual a 0,87 na forma decimal, se fosse pensar só o 87, tá? Então, por exemplo, aqui, essa é a nota, deixa eu voltar aqui. Essa aqui, que vocês estão vendo, verdinha, é a nota do real. Ela não é produzida mais, vocês não veem ela circulando, ela não tem circulação mais. Mas algum tempo atrás ela circulava pelo Brasil, ela era bastante usada. R$1, nesse caso aqui também tem R$1, mas ele está dividido em 10 partes. E cada parte vale 10 centavos. Então, cada parte, vocês concordam comigo que também cada parte é 1/10 do R$1? Concordam ou não? Então, esse R$1 foi dividido em 10 partes. Cada parte é 1/10. Se eu resolver pegar 4 décimos, então, peguei essa parte, essa parte, essa parte e essa parte. 4 décimos, peguei aqui. Então, 4 décimos é igual a 40 centavos. Então, 10, 20, 30, 40. 40 centavos. É assim que a gente representa também os centavos. Então, a gente pode pensar que a parte dos centavos é a parte decimal de um número em real, tá? Então, a gente usa muito. O salgado da cantina é R$3,50. Quer dizer que é R$3 inteiros. E aí, R$1 foi dividido em várias partezinhas e a gente pegou 50 centavos, tá? Então, continuando. Como a gente encontra os números decimais em frações? Então, basta dividir o numerador, que é o número de cima, pelo denominador. Então, aqui, 1/10, 1/100 e 1/1000. Então, como é que eu faço para dividir? Como é que eu faço para dividir 1 por 10? Vocês já sabem dividir números por 10, 100 e 1000. Que vocês aprenderam com a Probi e depois fizeram algumas atividades com a ProLaura. Então, o 1, ele tem uma vírgula escondida. Todo número tem uma vírgula escondida no final dele. Aqui. 1. Aqui tem uma vírgula também. E aqui tem uma vírgula também. E a gente olha para a vírgula desse 1. Ele vai ser dividido por 10. Então, quando eu divido um número por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda, quando eu divido por 10. Então, vamos ver como é que fica. A vírgula saiu, andou uma casa para a esquerda e voltou, carregando o zero antes da vírgula. Então, 1/10 é igual a 1,1. 1/10, então, é igual a 0,1, que é 1/10 também a leitura. 1/100 é igual a 0,01, que é 1/100 também a leitura.
E 1 milésimo é igual a 0,001. Percebam, o 10 pula uma casa só. O 100 pula 2 casas. E o 1000 pula 3 casas. A quantidade de zero é a quantidade de casas depois da vírgula. Tá? Percebam isso. O uso dos números decimais. Então, os números decimais podem ser usados só no real? Não. Só quando eu vou comprar uma coisa? Não. Então, ele pode ser usado em várias situações. Por exemplo, a taxa de alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais é de 0,9. Ou seja, na leitura desse número é igual a 9 décimos, tá? A esperança de vida ao nascer é de 83 anos e 2 décimos. A extensão territorial de Singapura é de 719 quilômetros quadrados e 2 décimos, tá? Observem que em várias situações é usado os números decimais, que são esses números com vírgula. Os décimos, então, a gente vai começar com eles hoje. Amanhã a gente passa para os centésimos e milésimos e a gente vai prosseguindo com calma, sem ficar nervoso. Então, observe a tabela abaixo, que apresenta a taxa das pessoas em situação de pobreza no Brasil e no Chile. Então, isso é de 2014, essa informação. O número 0,1, então 1 décimo aqui, ó. O número 0,1 na tabela representa 1 décimo e corresponde a uma parte de 10. Ou seja, essa taxa é aproximada de uma população em situação de pobreza no Chile. Então, significa que a cada 10 pessoas no Chile, uma vive em situação de pobreza, tá? Então, 1 décimo das pessoas no Chile vivem em situação de pobreza. A cada 10 pessoas, uma está em situação de pobreza. Isso pode ser representado de várias formas. Na forma decimal, 0,1 que a gente viu agora há pouco, 1 décimo. Na forma fracionária, 1 décimo também, 1 sobre 10. Ou na representação geométrica, que é esse desenho. Então, a cada 10 pessoinhas, uma vive em situação de pobreza. Então, como 0,1 e 1 sobre 10 representam a mesma quantidade, podemos escrever que 0,1 é igual a 1 sobre 10. Tudo isso é igual a 1 décimo, tá? No Brasil, essa taxa é 0,2, ou seja, 2 décimos da população vivem em situação de pobreza. Isso significa que a cada 10 pessoas, 2 estão vivendo em situação de pobreza. Seja como podemos. Então, a gente pode representar isso de 3 formas também. Então, forma decimal. A leitura é 2 décimos, mas eu estou falando 0,2 para a gente entender a diferença. Então, forma decimal 0,2, forma fracionária 2 décimos, 2 sobre 10, senão eu ia falar assim, forma decimal 2 décimos, forma fracionária 2 décimos, a mesma coisa. A leitura é a mesma. E a representação geométrica é essa aqui. Então, a cada 10 pessoas, 2 estão em situação de pobreza. Então, 0,2 e 2 décimos representam a mesma quantidade. Então, são iguais. A partir disso, sabendo disso, vocês têm atividade na página 148, 149 e 150. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Esse conteúdo é bem gostoso de fazer, mas tem que prestar bastante atenção. Tem que assistir os vídeos até o final, tá? Então, faça as suas atividades com muita, 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 muita atenção, beleza? Beijinho. Até mais.